Olá, tudo bem? Começo agradecendo a sua audiência. Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada, que será lançado, a data de lançamento é 9 de agosto, das 16 às 18 horas, na livraria Nobel, Avenida Barão de Tatuí, 867, em Sorocaba. Conto com você lá. A presença do público no lançamento é muito legal. É o livro aproximando o autor do escritor. E a conversa de hoje é também com um escritor. O convidado de hoje é o escritor João Paulo Vieira. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, obrigado Araújo pelo convite, obrigado Lucas por estar aqui. Sim. É uma honra estar participando do Pense Comigo, é um programa que eu já acompanho há um tempo, já acompanho o Carlos Araújo de um tempo anterior ao programa também, e fico muito feliz de estar aqui, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também por aceitar o nosso convite. E aí, Lucas, tudo bem? Lucas, esse é o jornalista Lucas Lorde. Você marcou no caderninho a agenda do lançamento do livro Um Brinde ao Nada, Lucas? Olha, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a toda a equipe de produção do Estúdio 48, boa tarde o João Paulo Vieira pela presença, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse dia 15 de julho, no seu podcast Pense Comigo, seu podcast da literatura. Convidar vocês a seguir as redes do Pense Comigo, do Estúdio 48, no Instagram, no YouTube, e tem o chat ao vivo aí, pode mandar pergunta para o João Paulo Vieira, pergunta para mim e para o Araújo, comenta aí no chat ao vivo. E Araújo, eu estou bastante ansioso, cara, estou contando os dias, vai ser um grande evento, inclusive eu tinha uma viagem para Lisboa. E eu adiei essa viagem porque eu quero ir muito nesse lançamento seu. Porque você está falando desse lançamento tanto que eu estou bem ansioso, cara. Eu quero saber como que vai ser esse lançamento, se vai ser esse grande evento que você está falando aí. Quero te lembrar que livro também é viagem. Sim, viagem na imaginação, com roteiro programado, mas não necessariamente seguido. Às vezes você não cumpre o roteiro e chega a lugares que você nunca imaginou. Daí a riqueza da literatura, da ficção. Não é isso, sim, João Paulo? É exatamente. Sim, com certeza. Isso. Exatamente isso. Eu falo que escrever, principalmente, não só a leitura faz isso com a gente. Às vezes você começa a ler um livro qualquer, de início ele parece um pouco estranho, e de repente você vai se aprofundando na história e encontra um lugar que você nunca imaginou que iria surgir naquela história. Então é uma viagem. E escrever é a mesma coisa, Araújo. Eu já tentei escrever seguindo roteiros e sempre me dei mal, porque eu aprendi que a gente tem que ouvir muito os personagens que estão surgindo naquela história, e eles têm muito mais para falar com a gente do que a gente tem para dizer. Eu acho impressionante esse fenômeno. Parecem que existem, não é uma coisa maluca. Não, parece que não. Eu tenho certeza que eles existem. Parece que são nossos filhos, né? Exatamente. A gente cria o personagem. Mais que filhos, é uma outra relação. Porque o filho, de certa forma, você até tenta, em algum momento, moldar um caminho para ele. E o personagem ele não aceita. Uhum. O personagem, pelo menos comigo, funciona assim. Eu começo a escrever e, de repente, eu vejo indo para lugares que eu estou sendo literalmente levado pelo personagem. E isso é tão real que um autor italiano, Luigi Pirandello, ele imaginou 6 personagens em busca de um autor. Não havia autor para a história vivida por 6 personagens. E eles estavam, os personagens, preocupados com o destino deles. Quem daria, ou seja, quem seria o piloto da vida deles, piloto barra autor, né? Sim, então claro. Eles estavam desesperados querendo um autor, e era uma dificuldade danada, porque, pelo que eu lembro, ninguém queria essa responsabilidade. Ninguém queria adotá-los. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Como é que eu vou começar uma história? Já é um desafio. Sim. Um desafio prazeroso, nesse sentido, né? Exato. Prazeroso.
seria como bater um pênalti, assim. Você começou a história, mas depois tem um andamento, tem as relações estéticas com a história e os personagens, e depois você tem como fechar. Você tem que ter um fim. E um fim é tão ou mais difícil do que o início. Sim, como é que você vai fechar essa história? A questão ligada aos finais, principalmente, e dependendo de como a história caminha, a partir do momento que você começa a escrevê-la, ela se torna muito mais complexa do que o início e o desenvolvimento ali de meio de história. Porque você começa a pensar nas possibilidades de fechamento daquela história e é difícil você sair, às vezes, do que é a realidade externa ao livro e entender o que é aquela realidade do personagem, daquele momento, daquele lugar que ele se encontra. Porque eu digo que o autor ele não pode tomar lugares na história. Ele pode, claro, que ele se apresenta de certa forma a partir do narrador ali, né, principalmente quando é em terceira pessoa, mas ele não é aquele cara, nem mesmo o narrador. Então, sair desse momento subjetivo e deixar acontecer a história para que caminhe para um final que tenha realmente uma ligação com aquilo que aconteceu no desenvolvimento é bastante complexo. Sim, e o que eu acho interessante também é quando o autor, assim, ele mostra os personagens, mas não dá as características físicas do personagem. Porque daí cada pessoa que lê vai imaginar aquele personagem de uma maneira. Sim. Então tem um fulano de tal lá, ele pode ser várias formas, dependendo de quem está lendo. Tem um protagonista lá, mas o autor não dá como que ele é fisicamente. Então, cada pessoa imagina ele do jeito que ela entende como pode ser. Então, pode ter várias versões do personagem. Eu acho que a lacuna no livro é o que torna o livro um instrumento fantástico no que diz respeito à interação entre a história, né, o escritor daquela história e o leitor. A gente está vivendo uma transição tão grande em relação à questão de mídia, de interação, e fala-se tanto de interação, de você participar, de que a TV precisa ter mais interatividade com o seu usuário, que ele precisa conseguir realmente interferir nas histórias, escolher um final, escolher outro. Isso é uma coisa discutida, né, nos ambientes. A gamificação faz isso, né, hoje em dia. Você caminha com o seu personagem da história ali para onde você quer, mas você está interagindo, né? O livro, eu acho que ele faz isso de uma forma muito mais rica, porque ele não está limitado a nada, além do que é a imaginação de quem está lendo. Então, quando falta um detalhe, seja uma cor de cabelo, uma cor de olho, a estatura, sei lá, o perfil físico, o leitor faz isso com uma naturalidade específica. E se eu perguntar para 10 leitores que leram a mesma história quem era e pedir para fulano de tal e pedir para que aquilo seja descrito fisicamente, cada um vai ter uma leitura diferente. Pode ser que alguma coisa... Vai criar um mundo diferente. Porque são visões de mundo diferentes. E que são preenchidas, essas lacunas, justamente com o que cada um viveu, a experiência, né? Você só enxerga aquilo que você está pronto para enxergar. Mas você enxerga com que olhos? Com os olhos que você viveu, com aquilo que é o seu universo vivido. Sim. Então, não tem como ser igual, né? Eu, quando escrevo sobre personagens, eu costumo colocar algumas características físicas. Nunca todas, nunca completas. Sempre deixo, propositalmente, aí sim, lacunas para serem preenchidas. Sim. Eu acho fundamental fazer isso. E é diferente assim quando você está vendo um filme também, né? Você falou gamificação, né? Sim. Seria jogo que você está falando? Sim, a questão dos jogos, por dos exemplo. Jogos, né? Então, no caso assim, que nem o Araújo, o que a literatura para ele, para mim é gamificação. Assim, o que ele consome de literatura, eu consumo de jogo. De jogo. Então, eu vivo essas histórias, só que dessa maneira diferente, que tem já o personagem pronto, tem o mundo pronto. E numa interação muito direta com eles. E eu faço essa interação direta. Então, o que a literatura é para Araújo, o game é para mim, entendeu? Eu consumo bastante, então tem essa diferença de sempre ter um mundo pronto, mas assim, é muito bom também, né? Porque é o mundo da imaginação. É o mundo da imaginação. É onde a gente consegue libertar coisas que a gente mesmo às vezes não sabe que possui. Sim. Né? Onde consegue
na verdade, você consegue ser fiel àquela criança que você foi. Eu acho que isso é o que mais define. O Saramago falava isso, né? Que ele não queria fazer vergonha para a criança que ele foi, né? Porque a criança é aquilo, é aquele universo que não está controlado, é aquele mundo que está se abrindo e que ela interage em 100%. E, complementando essa questão do início e do fim de uma história, ela fica mais intensa e desafiadora numa forma de contar histórias que é o assunto do seu primeiro livro publicado. Contos. O conto. Eu vejo o conto como... Claro, tem muita gente que tem suas metáforas, né? O Cortázar tem uma famosa, né? O conto vence o leitor por nocaute e o romance vence por pontos. Exato. Eu tenho uma outra comparação. O conto é como uma apresentação de ginástica numa final olímpica. Você tem aquele início, tem que iniciar bem, para desenvolver bem e finalizar bem. O conto, como ele é rápido, proporcionalmente, claro, eu imagino ele com uma apresentação de final olímpica, em qualquer modalidade. Seria como 100 metros rasos. Sim. Né, o conto. A questão do conto, eu acho muito desafiadora a questão do conto. A minha primeira experiência literária, eu não vim do segmento acadêmico de letras, a minha formação foi totalmente para outro lado, por conta profissional, eu fui bancário durante 37 anos. Então, eu não tinha essa vivência literária tão intensa no que diz respeito da escrita. Certamente você lia com frequência. Lia com frequência, mas muito também do que eu lia era muito voltado à área de administração. Por exemplo, se eu pego lá A Arte da Guerra, que é um livro que eu acho fantástico, do Sun Tzu, ele é muito tido para administradores como um balizador importante. Então, tem um livro que chama Gorin no Sho, que é o livro dos 5 Anéis, que é do Musashi Miyamoto, que foi um dos últimos samurais que existiram, e ele é todo voltado para a administração. Então, embora seja uma literatura muito interessante e que fale de assuntos muito diversos, assim, do que é a administração, era muito mais voltado para isso. Eventualmente, eu conseguia ler alguma coisa fora disso. Literatura tradicional. Literatura tradicional, ficção. Literatura de ficção, embora eu gostasse bastante e gosto bastante. Mas a vida foi moldada de uma forma que impedia um pouco esse acesso. A partir de 2019, quando eu realmente me aposentei e veio com pandemia, uma série de coisas de isolamento, foi possível, então, ter mais olhos para esse lado da literatura mais acadêmica, aquela coisa de buscar autores até já consagrados, autores antigos, já consagrados, de qualquer tipo de literatura, não só brasileira, poder começar a aprender um pouco mais com isso. E aí, inevitavelmente, veio o desejo de escrever, que já era um desejo meu muito antigo. Eu me lembro de época de faculdade, eu estava ali perto dos 30 anos de idade, e eu já falava de escrever. E nunca pegava para escrever. Ou se pegava, era uma coisa muito pequena, muito incipiente ainda, que estava assim, nascendo de uma forma muito bruta e que não rendia como literatura. Né? A partir desses últimos 6 anos, basicamente, é que esse meu desejo, essa minha vontade pôde ser expressada de uma outra forma. E é fantástico, porque eu acho que tem um lado bom de você conhecer melhor algumas coisas a partir de uma certa idade. A sua experiência de vida já adquirida, ela ajuda muito na leitura também. Até porque você tem história para contar e uma elaboração da realidade. A elaboração é diferente. Melhorada. Sim, inclusive né? Não, pode continuar. Sim, Lucas, pode falar. Então, inclusive tem livros assim que eu acho que é bom a pessoa ler assim quando já tem uma certa experiência. Sim. Para entender melhor o livro. Já aconteceu comigo já várias vezes eu ler livros assim muito difíceis e eu ser muito pequeno ainda, um adolescente ou criança, então não entender a história. Daí eu fui reler esses livros quando eu já era mais adulto, que eu já tenho mais experiência, outra coisa, né? Então é outra visão que eu tenho. É outra coisa. Exatamente. Eu também tive essa experiência de pegar livros que eu já tinha lido na adolescência e que fosse por obrigação de escola naquela época, fosse ginásio ou fosse colégio, que era o que a gente fazia à época, né? E relê-los mais à frente. Sim. Né? É totalmente diferente. Você se vê pequeno naquele momento e como o amadurecimento, como que a vida
traz um outro entendimento sobre o que é a literatura. Sim. Então, a literatura, o mesmo livro que, quando o livro é bom, eu acho que, não sei se existe livro ruim, mas assim, quando o livro realmente tem algo muito importante a acrescentar, ele vai acrescentando ao longo da vida para a pessoa. Uhum. Então, às vezes, o mesmo livro você pode ler na infância, depois na adolescência, depois mais à frente na vida adulta, e a cada leitura é uma nova conversa. Sim. Descoberta também. É uma nova né? descoberta. Eu lembro Sim. de uma obra clássica como Dom Casmurro, quando Sim. eu li pela primeira vez, aos 13 anos, eu lembro que o que sobressaltou era o aspecto principal do ciúme, né? Sim. Mas depois, na segunda e na terceira leitura, você descobre outros aspectos. Você descobre ali que tem contrastes de relações de classes sociais, Sim. a classe do A leitura personagem de Machado narrador. é muito, né, nessa questão Tem social. outras, tem o machismo, tem, entendeu? Porque você já está amadurecendo sua formação de vida. Né? Aí você percebe outros aspectos que aos 13 anos você não tem essas noções. Sim. Por exemplo, pegando Dom Casmurro, né, a eterna pergunta, né, afinal, se Capitu traiu ou não traiu, aquela época eu diria que traiu. Hoje eu sei que o Bentinho é neurótico. Entendeu? É outra visão totalmente diferente. Na minha primeira leitura, essa pergunta não apareceu, Não sabia? apareceu, Porque não. depois, com as leituras, interpretações que são feitas, as resenhas, né, alguém acaba apresentando esse aspecto, porque é um que eu não aspecto vi na da primeira personalidade leitura. dele, né, dessa questão mais psíquica, né, e de como ele desenvolveu. Então, né, você acha que ele é neurótico, mas e os sinais? E os sinais? Mas vocês acham que ele... É da cabeça dele. Da cabeça dele? É da cabeça então dele. o Capitu não traiu. Para mim, não traiu. E para você, um dia ele volta, um dia ele sai, volta para casa e o Escobar está lá, com a mulher dele. tem evidências, né? Mas... tem evidências, O filho, inclusive, ele acha na que é história parecido. real, né, que se fala, né? O filho, ele acha que é parecido com... Sim. Na morte do Escobar, ele fica até reparando Exato. Nas características físicas que saltam aos olhos dele ali. E na reação da Capitu diante do morto. Sim. É incrível. Então, você vai... É uma obra que... Mas ela é criada para isso. E aí que está a magia de Machado de Assis, né? Porque ele te conduz a esse tipo de sentimento ambíguo. Afinal, aconteceu ou não aconteceu? Ele não diz tudo. Ele não diz tudo. E aí deixa para quem fazer isso? Para o leitor. Um professor disse que a genialidade do Machado de Assis está aí. E fazer permanecer essa pergunta. Exatamente. Que jamais será respondida. Com certeza. Né? E é incrível que essa pergunta vai tá aí durante vários séculos, milênios, para sempre. Para sempre. E assim aconteceu comigo também, assim, que eu li esses grandes clássicos, mas eu li quando era muito pequeno, entendeu? Então isso foi um erro que eu cometi. São Bernardo, Menino de Engenho, Capitães da Areia, eu li quando então era muito difícil, entendeu? Inclusive, meu primeiro livro, eu já falei isso em outras conversas aqui, mas eu volto a repetir. Meu primeiro livro que eu lembro que eu li na minha vida foi Nada de Novo no Front, do Érica Maria Remarque. Sim. Então, um livro muito difícil. Na época, eu acho que eu tinha 9, 8 anos, na época. Eu que sugeri para ele. Porque foi uma maldade. Porque o Araújo achou que eu era que nem ele, né? Porque aos 10 anos ele estava lendo o Gogol e o Guerra e Paz, do Leão Tolstói, ele achou que eu ia entender, assim, que nem ele entendia. Não, mas Então eu comecei a ler assim. Eu comecei a ler, eu não entendi nada, não sabia o que era a Primeira Guerra, eu estava achando que era a Segunda Guerra, não entendia nada. Agora hoje, nem sabia o que era trincheira, baioneta, o francês, não sei o quê. Daí agora depois que eu... Foi lançado aos leões. Então, já tive meu batismo de fogo. Qual que foi o seu batismo de fogo? Daí tem muitos que falam assim, meu batismo de fogo foi com... Como que é aquele livro lá? É da canoa? Como que é? Esqueci o nome. Da canoa é o João Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Eu achei que ele ia falar ali A Ilha do Tesouro. Não é. Então tem esses livros assim, mas aquela... Como que é? Minha Maria, Minha Canoa? Como que é? Eu não esqueci agora. Rosinha, Minha Canoa, do José Mauro de Vasconcelos. Então, Rosinha, Minha Canoa. Tem uns que tem, tipo, meu primeiro livro, Rosinha, Minha Canoa. Meu primeiro livro lá, um da série Vagalume. O meu já foi Nada de Novo no Front. Então, já foi meu batismo de fogo. A minha época tinha aquela coleção Para Gostar de Ler. Eu gostava muito de Fernando Sabino. Eu gostava dela também. Carlos de Andrade. Foi fantástico aquilo. Sim. Mas, assim, se eu for lembrar, né, realmente os clássicos que eram colocados à época e até... pela falta de canais de cultura que havia à época, né? Até porque eu nasci em 67, né? Nós estamos falando de um regime militarizado, nós estamos falando de um contexto cultural mais complexo, de um tempo que não tinha televisão, praticamente eram 3 a 5 canais. Então, você não tinha
além dos livros, né, claro, e da escola que estava sendo proporcionado ali, muito lugar para obter outras bases culturais, vamos colocar assim. Era uma época que muita gente nem tinha televisão. Nem tinha televisão. Eu lembro que, olha, o vizinho tem televisão. Sim. Era uma coisa... A televisão de era casa... como ter um carro na Exato. época. A televisão de casa foi comprada na Copa de 70. Foi a primeira da rua. Foi a primeira em cores, foi uma né? Então, já havia TV em cores, como estava se lançando a TV em cores, né? A nossa era em preto e branco, porque era promoção. E ainda assim era a primeira. Eu era criança, eu assistia a novela Irmãos Coragem na casa do vizinho. Sim, Todo dia tinha que ir lá assistir. Era incrível. Mas o pessoal da rua também vinha para assistir o jogo em casa. Enchia a sala. Todo mundo e o que não cabia, né? na sala ficava ali de fora ouvindo. Poucas pessoas tinham TV naquela época, né? E havia um preconceito. Novela era coisa de mulher, né? Então eu lembro do dono da casa lá assistindo a novela. Era uma novela muito legal que atraía muita atenção, né? Tinha muita audiência. E ele assistia da porta do quarto lá. Ah lá, tá vendo? Ele não queria que soubesse que ele estava assistindo Irmãos Coragem. É só mais uma forma tempos. Literária que está sendo televisionada. E que um dia pode ser contada num conto, por exemplo. Exato. Por que não? Tudo é história. Tudo é história, exato. Eu não desprezo nenhum tipo de história. Falando da formação, por exemplo, literária que eu tive, eu posso dizer que muito da minha formação literária veio através da música, através da questão das letras de música que, seja Caetano, seja Chico Buarque. Chico Buarque, para mim, é um grande contista e que canta seus contos e que conta histórias maravilhosas. Sim, que história dramática está contida naquela canção interpretada pela Elis Regina, que, por exemplo, acredito que pelo que eu lembro, a letra do Chico, Atrás da Porta. Lembra dela? Atrás da porta, atrás de uma porta cantando, atrás da porta, numa despedida. Demais, o amor dela foi embora e ela está assim se lamentando e perguntando por quê. Veja essa letra. Domingo no Parque, cantada pelo Gil. É uma história, é um triângulo amoroso, dramático, trágico. É uma história. Quando você pega essas canções, primeiro que a questão de musicalidade delas é maravilhosa. Os arranjos que você começa a ouvir com um pouco mais de atenção, que eram compostos naquela época, também todos maravilhosos. E são histórias riquíssimas. Você pega Domingo no Parque, você pega Construção, de Chico Buarque, você escreve uma história inteira a partir daquela letra Construção, e que ele fez apenas para rimar proparoxítonas ao final, né, de uma forma brilhante, né? Então, assim, essa capacidade de, em pouco tempo, uma música basicamente tem 3 a 5 minutos, quando muito 5, e contar uma história, né, e ainda tendo o apoio da trilha sonora para fazer aquilo acontecer e completar muito daquela história, é fantástico. Até Roberto Carlos conta histórias bonitas em suas músicas. Sim, e pega e mais para frente, depois Legião Urbana, quando eu ouço Eduardo e Mônica, você vê o filme. Exatamente. Quando você ouve Faroeste Caboclo, você está assistindo a um filme, você está lendo um livro. Né? Eu sempre gostei desse tipo de narrativa através da música. E o conto tem isso. Porque quando você pega canções que são impactantes dessa forma, Faroeste Caboclo é um conto fantástico, cantado em 3, 4 minutos ali. É impactante do início ao fim. Ele vai te ganhando e ele tem um final absurdo. Então, essa capacidade de escrever dessa forma e buscar isso através de contos, por exemplo, é que eu acho um grande desafio. Nessa linha da musical aí, lembrei das Paralelas do Belchior, cantada pela Elis Regina. Maravilhoso. Você para ficar ouvindo. Maravilhoso. Belchior, aliás... um grande poeta. É o cara... Assim, eu adoro o Belchior. Eu tenho vinil do Belchior, CD do Belchior, ouço ele nos tocadores de música e estou sempre com ele no carro ali tocando alguma coisa também. Adoro mesmo. Assim, o Rapaz Latino-Americano é outra história maravilhosa. É uma vida sendo contada por um cara que está num palco cantando. É espetacular. Quais que Carlos conta uma... Desculpa. Roberto Carlos conta uma história de uma pessoa que vai e volta numa relação
depois essa pessoa, o narrador em verso da história, fala, não volte nunca mais para mim. Porque sempre que essa pessoa vai, é um sofrimento terrível. Sim. E sempre que ela volta, é uma emoção incrível. Mas quando ela vai, é um sofrimento. E esse vai e volta... Poupe-me desse sofrimento. Eu não lembro o título da música, mas é uma música muito conhecida do Roberto Carlos. Eu lembro do verso, não volte nunca mais para mim. E a pessoa sempre volta. Exato. Sempre volta. Exato. Incrível. Que é a coisa a música realmente, né? Também conta história. Para complementar, o cinema também conta história, né? Sim, puxa, sim. Quantas histórias o cinema... É o que eu falo, a arte de forma geral, né, Araújo? Ela nos dá esses presentes, né? Às vezes um quadro, que é uma coisa, você fala, estática, conta uma história para você. É preciso apenas uma imagem para contar uma história. Uma foto conta uma história para você. Eu gosto muito de fotografia. E eu, quando faço as minhas fotografias e as revejo, a história está toda ali. E eu sempre que tento fotografar algo, eu tento registrar o que aquilo queria dizer naquele momento. Não é a imagem pela imagem, mas aquilo que aquela imagem estava falando naquele momento. E, às vezes, aquela representação não está no que nós estamos fazendo aqui, está nessa xícara que está aqui em cima, que é o que vai contar essa história, né? Então, toda forma de arte faz isso. Ela possibilita esse lugar, ela dá chance para esse lugar, né? Que é o lugar de encontro e que é o lugar do imaginário ao mesmo tempo. Né? Eu acho que isso que é o que vale. E no campo dos lugares e dos símbolos, de monumentos, de paredes, de esculturas públicas, existem os lugares com significação histórica. Sim. Existem os lugares também com significação afetiva. Sem dúvida. Você foi numa praia, por exemplo, e lá tinha um bondinho, por exemplo. Sim. Lá tem... Aí você vai em São Vicente, tem aquele... Como é que fala? O litosférico. O teleférico. Teleférico. Eu esqueci. Eu nem sei o que é um litosférico agora. Teleférico. Criou agora. Não, eu confundi a palavra. Teleférico. Teleférico. Você vai numa rua de São Paulo em que aconteceu alguma coisa, você vai no MASP, você vai no MASP onde você vai muito de vez em quando, e se foi numa vez sozinho ou com alguém, e que você lembra sempre desses lugares. Sim. Você vai no Trianon, sem dúvida. Você vai em lugares em que você passeou, esteve de alguma forma, até numa manifestação de rua, Sim. como quinta-feira passada, na Avenida Paulista, estive lá. Eu estive lá. Era daqui. Eu vi os vídeos. Eu não sabia quem estava lá. Eu estive lá. Eu gosto de... onde houver povo, o Araújo tem movimentos vai estar... populares, sempre está lá. E a multidão também gera muita história, muita possibilidade de história. Porque ali as pessoas se encontram, cada uma vinda de algum lugar, de formas diferentes, assim, com objetivos diferentes, mesmo que tenham um sentido único. Sim. Mas cada pessoa é diferente, sendo diferente, vai ter um olhar diverso. Sim, né? E acho para quem escreve, né, Araújo, isso é fantástico, é material, porque a vida é o material do escritor. Uhum. Não há nada que eu tenha vivido que não possa, ou já tenha estado no livro que eu escrevi, ou no próximo livro que eu também finalizei recentemente, que espero em breve estar publicando, mas que traz não exatamente a experiência vivida pelo autor, mas o sentimento percebido, né? Que você pode transportar para um personagem ou pode entender algum personagem a partir daquela vivência que você também compartilhou com o personagem. Se o personagem está no meio de uma multidão, você é capaz de entendê-lo porque você já esteve no meio de uma multidão e você conhece o sentimento. Então, existe até o que eu chamo de empatia entre o autor e o personagem, em dado momento, porque ele se reconhece. Não é que ele cria a partir da sua experiência, mas ele se reconhece, o autor, naquele personagem. Quando eu escrevi esse livro Contos em Realidade Aumentada,
No primeiro conto, há uma experiência em que eles vão à praia, que já adolescentes vão à praia, adolescentes para adultos já vão à praia. E a experiência de mar, né, do primeiro olhar ao mar, está ali, no sentimento que eu já tinha vivido na minha infância. A mesma forma, no último conto também tem uma sensação de areia se esvaindo por baixo do corpo, né? Que é a sensação que você tem quando pisa na areia e que a maré vem e leva embora a água. E você sente que o chão abaixo está cedendo, o que está sendo sugado, o que está sendo levado, como se perdesse o chão sem sair dele. Essas sensações só enriquecem para o autor na hora de escrever. Porque você está ali olhando a cena e você está não só imaginando uma cena, você está rememorando. Está vivendo a cena. Está vivendo a cena, de certa forma, junto com aquele personagem. Isto lembra uma receita que ficou famosa, do Hemingway, que sugeria, escreva sempre sobre o que você conhece. Exato. Que você viveu, viu, sentiu, assim, intensamente de perto, Sim. porque fica mais o resultado vai ser de maior credibilidade. Exato, maior credibilidade exato. Vai passar uma verdade para o leitor, exato. que não seria igual se você tivesse apenas imaginado, sem conhecer o que você está descrevendo, para ambientar o lugar do seu personagem. Sim. Inclusive, o Hemingway está citado no livro que eu estou lendo lá, do Anthony Beevor, que ele foi soldado, o Hemingway, né? Foi. Então, ele participou da Batalha das Ardenas, toda aquela campanha lá, ele é bastante citado lá. E a gente pode se dizer também que um escritor é uma pessoa de várias vidas, né? Que ele cria vidas e vivencia várias vidas. Sim, né? Eu acho que ele se permite, né? Uhum. E a gente vai chegar em Fernando Pessoa, se for falar uma isso. técnica diferente, mas o ator vive isso também, né? Se o Exato, ator vive exato. como representação e o autor vive como criação, vamos dizer assim. Como criação e como permissão, eu acho. Permissão também. Ele se permite ser alguém, né? Que não é apenas criador, mas ele é também aquele que está vivendo, de certa forma, um pouco daquela história. Seja por uma presença mais distante, se é um narrador, por exemplo, de terceira pessoa que está sendo criado por aquele escritor, ou se é em primeira pessoa e que é apenas ficcional, apenas imaginário, né? Mas ele se permite. O escritor dá essa liberdade a ele próprio de fazer isso. Você acha que, consciente ou inconscientemente também, nas suas histórias, você sempre costuma, habitualmente, ou não, né, usar coisas que você viveu, conheceu? Sem dúvida, sem dúvida. E eu digo que elas surgem a partir da escrita. Elas não surgem de uma forma intencional, no sentido, vou pegar tal experiência e alocar essa experiência nesse personagem aqui, ou nesse trecho eu vou encaixar essa cena porque eu quero que essa cena aconteça ali, que é uma cena experimentada, por mim, no caso. Mas elas vão surgindo, né? Esse livro contém 8 contos, né? Eu posso dizer que 2 deles, né, são bastante... posso chamar de autoficção, porque foram experiências reais que eu vivi e que eu, a partir delas, criei, então, 2 histórias, né? Então, eu tenho o Cristo Redentor, que está nesse livro, que é uma história que eu vivi, literalmente. Eu digo até, essa história é uma história, Cristo Redentor é uma história que 70% do que acontece no que eu conto ali é uma história realmente vivida por mim. E tem o Ciro da Patrulha, que já tem um lado mais político, né? E que também foi mais na minha infância vivida também, que foi uma questão ligada a um político que estava se lançando a vereador na cidade de Campinas, né? E que não era um bom político. Eu posso falar, ele já faleceu, mas eu não vou citar o nome, né? Acabou sendo eleito à época, né? E ele usava das crianças pobres da região que eu morava, e eu fui um deles, para distribuir santinho, para panfletar, né? Sobre o argumento de que ele pagaria um lanche, um refrigerante, alguma coisa e mais algum dinheiro, que na época era cruzeiros, né? Além de ter exercido a função de educador corporativo
corporativo na Unib. O que é a Unib? A UniBB que nós falamos é a Universidade do Banco do Brasil. Ela não é uma universidade aberta, mas ela é uma universidade que serve ao corpo funcional do Banco do Brasil. Tá. Onde atuou presencialmente na formação de centenas de profissionais nos últimos 9 anos de carreira. Em 2021, passou a se dedicar à literatura, sonho antigo, e escreveu seu primeiro livro, Contos em Realidade Aumentada, que foi publicado pela Giostre, 2022. Atualmente é articulista e colaborador do jornal Terceira Visão, um semanário da cidade de Valinhos, onde reside. Na coluna semanal do JTV, fala sobre atualidades relacionando os temas escolhidos à literatura, filosofia, psicanálise, cultura em geral. Ainda neste ano, pretende lançar seu primeiro romance, com original já finalizado em fase de revisão. É um progressista por natureza. Graças. Ainda para não esquecer de eu perguntar, por que em realidade aumentada? Contos em realidade aumentada. Qual que é a ideia? É interessante a pergunta. A questão da realidade aumentada, como ela surgiu recentemente, o que ela quis trazer para a gente? Eu vou dar a ideia a partir do estúdio, né? E vocês vão lembrar bem daquela febre que foi caçar Pokémon pelas ruas do mundo, certo? Você, principalmente, deve lembrar bem disso. Eu lembro, mas não caçava, não. Não caçava. Não chegava eu dava mas risada, enfim. eu achava uma espécie de... Algumas pessoas morreram fazendo isso. Eu achava uma espécie de ficção real ali. Ficção. Uma vez eu quase bati o carro. Assim, eu estava atravessando a rua, assim, um cruzamento, daí tem um cara, assim, num carrão, assim, tava caçando Pokémon e passou com tudo, assim. Pois é. Daí eu tive que parar com... Não, pessoas caíam dentro de bueiros, eram atropeladas, literalmente. Então, nossa, algumas morreram realmente fazendo aquilo. Né? Por quê? É você trazer a realidade aumentada, que é isso, você trazer para esta mesa, por exemplo, algo aumentando a realidade desta mesa. Por exemplo, um Pokémon aqui, a partir de uma tela que vai, então, transformar aquela imagem vista da tela em algo acrescentado, algo aumentado, certo? Sim. Esse conceito de realidade aumentada é muito antigo, ele vem da engenharia, não tem nada a ver com essa questão. Ele era uma ideia de se construir manuais antigamente, lá no início da era da computação ainda, onde a pessoa pudesse montar uma máquina a partir de um manual tridimensional, onde ela soubesse onde iria entrar o parafuso A, B ou C, por exemplo. Ela nunca chegou a ser desenvolvida dessa forma e acabou se tornando esse novo conceito que a gente vê hoje. E quando eu resolvi escrever o meu primeiro livro, eu tinha tudo menos um título para ele, para ser bem sincero. E falava-se tanto de realidade aumentada e eu escrevendo um livro que queria que fosse físico, que fosse possível de se sentir, de cheirar, coisa que quem escreve e lê gosta, né, desse contato. E então eu pensei em fazer uma grande metáfora a partir do conceito realidade aumentada. Porque um livro já é isso. Ele já é exatamente aquilo que a realidade aumentada tenta fazer aproximadamente mais realista possível, mas nunca tão realista quanto aquilo que a nossa mente consegue fazer ao ler um livro. Eu consigo estar sentado em qualquer consultório médico, pegar um livro na mão e ter, naquele consultório, um personagem sentado ao meu lado, conversando com outro personagem, sem sair daquele lugar, mas é possível tê-los ali. É possível aumentar aquela realidade que eu estou experimentando a partir da leitura de um livro. Então, foi essa a ideia, por isso o título. Que legal, não? E o romance, a transposição para o romance? É uma experiência nova, com certeza. Como é que surgiu? Desafios. Eu acho que, ao escrever Contos em Realidade Aumentada, foi meu primeiro desafio proposto na literatura, a partir da escrita. Como começar? Eu achei que começar pelo conto seria fácil. Ler do engano, né? Foi bem mais difícil do que até construir um romance. E não que seja fácil construir um romance.
né? Então, eu parti do desafio da escrita. Eu me propus, a partir da construção desse livro, por exemplo, quando fiz os contos, temas. Eu me peguei na questão do cotidiano, daquilo que nos cerca, do acaso que nos cerca, das coisas que acontecem e são comuns a todos, né? E peguei histórias que poderiam estar no presente, no passado ou no futuro. A última história, ela ocorre no futuro, a partir de um insight que eu tive. Mas que são dramas nesse livro que são comuns a qualquer pessoa, em qualquer época do mundo. Quando eu fui para o romance, foi um outro desafio, porque o romance acrescenta para você a possibilidade de descrever melhor lugares, de falar mais sobre detalhes que num conto, não que não exista nesse livro, existe sim como complemento de ideia de personagem, eu digo, mas no conto você não pode exceder muito esse limite, porque senão ele deixa de ser um conto, como se entende hoje o que é o conto, né? Ele tem que ser mais direto, de certa forma, assim. O romance não, o romance te permite, né? Porque há mais personagens, há mais ambientes, o tempo é mais dilatado, pode ser mais dilatado, né? Ele permite mais saltos no tempo, coisa que o romance, nesse livro, tem, mas foi uma ousadia, até eu acho, literária, que eu acho até que, em certo grau, funcionou. No romance, isso já funciona muito melhor, porque o tempo que você tem e a quantidade mesmo de espaço para se criar, ela não tem um limite estabelecido de tantas páginas ou tantos caracteres, como o conto já te limita um pouco mais, né? Então, foi um desafio, né? Sair do conto e ir para o romance, porque eu precisava desfazer, de certa forma, uma ideia que eu tive que promover ao fazer o livro de contos, que era a concisão daquilo que eu estava escrevendo. Por natureza, eu sou um pouco prolixo. Eu me considero um pouco prolixo. Então, eu acabo detalhando muito as coisas ao contar. E ali eu tive que fazer um trabalho. Ajuda, sabe, essa coisa do desafio, porque te obriga a ler outras coisas, te obriga a buscar mais informação, te obriga a sair da sua zona de conforto, né? E acaba ampliando também a sua forma de ver algumas coisas. Sim. Então, de certa forma, assim, para quem quer começar a escrever, talvez seja melhor começar pelo romance, né, do que pelo conto. Não sei. Eu acho que não existe essa regra. Você pode começar pela crônica. Eu adoro crônica, por exemplo. O que eu acabo, às vezes, usando para o jornal Terceira Visão, a escrita da crônica. Eu comecei fazendo artigos, que era uma forma mais séria de escrever e de colocar certos temas em discussão e colocar uma opinião mais firme ali em relação àquilo que eu acredito que deveria estar sendo observado com mais importância, fosse através de uma matéria política, fosse através de qualquer fato que houvesse no mundo. Quando eu comecei a enxugar o meu texto, eu vi que a crônica funciona muito para fazer isso. E é uma delícia escrever crônica. É onde você consegue estar mais solto, você não tem Existe uma regra, claro, que é a regra da leveza, a regra daquela quase piada, daquele humor mais sarcástico, às vezes, uma ironia bem colocada, mas ela é, sobretudo, algo alegre, é algo que vai
por mais que seja um tema difícil que está sendo tratado ali, ela tem uma intenção, que é deixar você bem ao final da leitura, ainda que pensando sobre um fato ou outro, né? Então, não há um caminho. Eu acho que esse caminho, o caminho vai acontecendo a partir do momento que você se dispõe a escrever e que você também se obriga a escrever. Então, o que eu sou muito grato, por exemplo, ao pessoal do jornal Terceira Visão é o espaço aberto, porque é zero censura sobre aquilo que eu escrevo. Eu sou responsável por aquilo que eu escrevo, eu não sou jornalista de formação, então, eu, de certa forma, não estou protegido por alguma legislação jornalística, né, da categoria que vai... Então, eu tenho cuidados que eu tomo, claro, mas eu estou ali aberto para escrever sobre o que eu quiser. E isso, para mim, é uma ferramenta fantástica, um exercício fantástico de aprendizado. Todo dia eu estou lendo alguma coisa, todo dia eu estou me atualizando de algo e eu escolho na semana o que eu vou fazer. Eu já cheguei a escrever com 3 dias de antecedência um artigo, uma crônica, eu já cheguei a escrever numa madrugada antes de apresentar, eu tenho um horário para apresentar, é sempre geralmente quarta ou quinta-feira que eu apresento lá o meu texto para ser publicado. E eu já cheguei a escrever com 2 horas de antecedência, porque eu simplesmente não sabia o que ia escrever. Mas eu nunca deixei de apresentar o texto. Ele é um semanário? Ele é um semanário. Ele é impresso? Ele já foi impresso, deixou de ser impresso, agora ele é só digital e, eventualmente, em datas específicas, ele também é impresso. A questão do impresso ela é complexa, a questão de distribuição. Então, ele funciona muito hoje no canal digital, um grupo imenso de WhatsApp, né, que recebe ele semanalmente, e mais as redes sociais que também ele está disponível, né? A rede digital, as plataformas digitais hoje, você acha que vieram e favorecem quem escreve como nós dois? Ou não? Como é o seu ponto de vista? Favorece. Eu acredito que sim. Eu acho que, de forma geral, o mundo literário, falando da escrita, como você frisou bem, ele foi e ainda é bastante fechado sob certo aspecto, no sentido da dificuldade que há mesmo para se publicar um livro físico, né? Então, as plataformas digitais, elas só vieram para agregar, eu acho. Porque ela permite a qualquer pessoa publicar o seu livro, com ou sem editora, de uma forma muito mais prática. Além das ferramentas para edição, vamos dizer, preparar o livro digitalmente, a disponibilização dele, ela é franqueada para qualquer um hoje que queira escrever. Você precisa ter um blog, você precisa ter o quê? Um canal, uma rede X ali. Rede X não vou usar esse termo aqui. Rede X é melhor não usar, aliás. Né? Mas um Instagram, um Facebook, alguma coisa assim, você consegue distribuir seu material, fora as plataformas que existem. A relação à divulgação está 1000 vezes melhor que antes, né? Muito mais fácil. Imagina a época do Graciliano Ramos, do Exato. Gabriel Garcia Marques, Exato. Que era só simplesmente boca a boca. Sim, sim. Mas você vê, até... Vamos pegar Machado de Assis. Machado de Assis, quando começou a escrever, ele não saiu publicando um best-seller e vendendo, né? Ele trabalhava, ele ajudava no jornalismo, ele ajudava na tipografia, na impressão jornalística que Depois havia. teve emprego público, levou até o fim da vida. Sim. Né? E ele fazia o quê? Ele pegava os textos dele, os pequenos textos dele, e saía distribuindo a pessoas que tinham ali a imprensa, ele levava. Então, era uma dificuldade, né? E sim, olha só quem é que nós estamos falando. Então, imagina a quantidade de pessoas que hoje têm esse potencial e que escrevem, às vezes, de uma vida e que dificilmente teriam a chance de serem publicadas e serem lidas no Brasil todo ou até fora do Brasil. Esse livro, que é um livro de primeira edição, que é um livro de pequena tiragem e que é um livro de um autor que era totalmente desconhecido, eu fico feliz particularmente de saber que hoje ele está no catálogo da FENAC em Portugal e que chegou lá através da editora e que foi sendo levado.
Sim, hoje está muito mais democrático, né? Então, esse tipo de ferramenta é fantástica. Ocorre que, para toda ferramenta muito expandida, de muito fácil acesso, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Vai ter aquela Sim. coisa boa, aquela coisa razoável e a coisa muito ruim. Uhum. Isso acontece em qualquer área, vamos dizer assim. Não é Lucas, diferente na música, por exemplo. tem reação no chat, hein? Tem sim, o repórter Savoy mandou aqui, boa tarde, bom programa, meus amigos. Valeu, Savoy, pela audiência, muito obrigado. Obrigado. Você que ainda não mandou mensagem no chat, manda pergunta para o João, ou para o Araújo, ou para mim. Escreve aí qualquer coisa no chat, compartilha, curta, comenta. É isso aí, valeu, obrigado. Uma preocupação minha, que é o que eu vivo também, você vê que eu uso as redes para divulgar Sim. o lançamento do meu livro. Sim. Porque se eu depender da imprensa tradicional, essa informação não vai ser publicada em lugar nenhum. Eu costumo dizer, inclusive, é uma questão de... o que a gente vê acontecer em outras áreas, acontece também na área cultural, na literatura, que é o que a gente chama de... tem uma outra palavra que me fugiu de novo. Quando valoriza só o que é de fora, é o provincianismo. Provincianismo. Nossa, eu não estava lembrando essa palavra, não. Uma palavra, eu já vi isso para comprovar o que eu estou falando. Um escritor estreante que mora em Nova York, em Londres ou em Paris, ele encontra maior espaço e mais possibilidade de espaço de publicação, de alguém que faça uma resenha de um livro dele, do primeiro livro dele publicado, do que um autor que já tenha, brasileiro, que mora em São Paulo, Rio, em Valinhos ou Sorocaba, e que já tenha, inclusive, mais de um livro publicado, Sim. vários livros publicados. Por quê? Porque ele é um autor ocidental das superpotências. Essa atenção é dada mais a um John qualquer coisa do que a um Carlos Araújo ou a um João Paulo Vieira, independentemente da qualidade da obra. Sim. Isso acontece bastante. Isso é provincianismo. Isso acontece bastante. Vamos dizer que nós aprendemos, né? E eu digo nós, porque isso foi colocado para a gente de uma forma, e até numa época que nossa infância e adolescência era incapaz de compreender algumas coisas, no sentido de que nós somos duplamente colonizados, né? Primeiro, a colonização em si, a colonização da expansão ultramarina, da questão da portuguesa e espanhola aqui na América, e depois a colonização da América do Norte, que hoje eles querem ser chamados só de América, como se fossem donos de toda a América, né? No sentido da cultura, essa cultura ocidentalizada rasa, né? E não que não existam grandes escritores americanos, mas a cultura dos filmes, a cultura que estava toda inserida em um contexto de capitalista, liberal, e que não é criticar o capitalismo por criticar, o liberalismo por criticá-lo apenas. Mas nós deixamos com isso de valorizar o que era nosso, achando que o que vinha de fora valia muito mais, para tudo, para tudo. Não é só na literatura, em tudo. Esportes também, filmes, desenhos. Sim, porque o desenvolvimento tido lá, trazido para cá por uma imposição, por um sistema que estava se formando ali, obrigava-nos a olhar aquilo de uma forma mais intensa, e com isso a gente deixou de dar valor ao que era nosso e passou, então, a ser literalmente contaminado por um outro tipo de cultura. Hoje, a gente tenta fazer um caminho... Hoje, eu acredito que o Brasil, há muito tempo, já tem fazer esse caminho inverso. Valorizar mais as culturas regionais, e que ainda é muito difícil. Eu fiquei bobo essa semana, eu não trouxe aqui não, mas Ayrton Souza, ele venceu o prêmio Sesc em 2023. Eu vou tentando lembrar o nome do livro dele, que eu comprei agora recentemente, e que eu fiquei bobo de saber que ele já tinha 47 livros escritos
quando venceu o Prêmio Sesc de Literatura. O livro que eu comprei dele é O Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza. Então, ele venceu, e com esse título, ele venceu o romance em Prêmio Sesc em 2023. Ele já tinha 47 obras, ele tem 50 hoje livros publicados. E era um total desconhecido para mim, que sou uma pessoa que gosta de ler. Uhum. Imagino que para outras pessoas também. Você trouxe, inclusive, um livro de um autor aí, que você admira. Sim, sim. E que é muito bom também. Eu conheci Não é o nome recentemente dele? também a escrita do Bruno Inácio, se você quiser mostrar. Bruno Inácio. Bruno Inácio. Aqui, ó. O Bruno Inácio, ele é... De repente, nenhum som. Olha que título. De repente, nenhum som. E esse livro realmente merece ser lido, Araújo, merece. Uhum. Porque ele fala do silêncio, dessa coisa da solidão, de uma forma muito, muito intensa, muito curta, direta, porque são contos, e todos eles uma ligação muito presente entre um e outro. É quase que uma história sendo contada do começo ao fim, todos eles. E as visões de silêncio que ele passa através desse livro são fantásticas. Falam diretamente com a gente. O Bruno, ele é também crítico literário e ele tem coluna no Le Monde Diplomatique. Ele escreve, ele é um cara que está bastante ativo no ramo literário. Eu gostei muito desse livro. Então, conheça Bruno Inácio, De repente, nenhum som. Conheça a consagrada, a nossa grande escritora Lígia Fagundes Telles, esse romance que eu estou lendo agora, Ciranda de Pedra. Conheça de um autor chamado Carlos Araújo, esse que vos fala, Um Brinde ao Nada. Inclusive, lançamento dia 9 de agosto na Livraria Nobel. Dia 9 de agosto na Livraria Nobel de Sorocaba. E conheça do João Paulo Vieira, Contos em Realidade Aumentada. E você vai ver que a literatura brasileira tem escritores estreantes também de qualidade e escritores consagrados como a que eu citei aqui, Lígia Fagundes Telles, existem muitos outros, João Guimarães Rosa, Machado de Assis, que nós citamos aqui, Guimarães, Graciliano Ramos, Rubem Braga, o grande cronista, e tantos outros. Posso citar mais um? Pode. Mário de Andrade. Mário de Andrade. Nossa, quando eu comecei a escrever a questão dos contos, eu fui buscar algumas referências e fui buscar no passado, porque até o conto mudou muito a forma de ser contado. José Mauro de Vasconcelos. José Mauro de Vasconcelos. O primeiro romance que eu li na minha vida, eu tinha 12 anos, foi Rosinha Minha Canoa. Foi esse livro que ele citou aqui. Pois é. E Guimarães Rosa. Mário de Andrade, livro Contos Novos, é impressionante. Tem um conto dele aqui, que é Frederico Paciência. Ele demorou 18 anos para escrever um conto. Olha. 18 anos. A literatura... Desenvolvendo uma história. Você fala, é fácil escrever um conto? Bom, Mário de Andrade demorou 18 anos para escrever um clássico dos contos, que é Frederico Paciência. Otto Lara Rezende passou a vida inteira escrevendo o único romance dele, O Braço Direito, que é um clássico. Ele escrevia e reescrevia, a cada edição era um novo livro. Era um novo livro. Era impressionante. Eu li esse livro há 3 anos. Assim que eu terminei, eu comecei de novo, porque era aquele livro que vai além da leitura, é uma experiência. Olha como você fala, né? A questão Vidas Secas, por exemplo. Vidas Secas. Vidas Secas é um romance. Mas ele é um romance nascido de contos. De contos. Ele não era um romance... Os capítulos são independentes. Os capítulos são totalmente independentes, embora alguns falem que eles conversam de maneira circular e concêntrica. Que, na verdade, o final estaria mais voltado ao centro do livro do que no seu capítulo final. Porque o primeiro, ali no meio, tem, por exemplo, Baleia. Exatamente. Que é uma obra-prima. Maravilhoso. Então, tem mais alguma mensagem? O Sérgio Moraes mandou para nós aqui, parabéns pelo excelente trabalho, Araújo e Lucas, parabéns também, entrevistado o João Paulo Vieira. Valeu, Sérgio, muito obrigado pela mensagem. Obrigado, Sérgio. Para você que ainda não mandou mensagem no chat, continue mandando aí, e siga o Pense Comigo nas redes sociais, Instagram, YouTube. Valeu, muito obrigado pela audiência. E continue comentando também, porque terminando ao vivo, ele continua gravado, continua rodando, e os comentários que vocês fizerem, joinhas que vocês derem, ajudam a gente a divulgar
cada vez mais esse vídeo. Sim. Tá bom? E como nós somos escravos do tempo, o tempo voa, né? Escravizados pelo tempo, nós chegamos ao final e eu gostaria que você fizesse as suas despedidas, João Paulo, e indicando seus contatos também, para quem quiser entrar em contato com você, para saber mais de você e conhecer a sua literatura. Tá certo. Agradecer mais uma vez, estar aqui, Araújos, que é o Lucas Araújo e o Carlos Araújo aqui, pelo convite. Foi um prazer imenso. Eu falei para o Carlos Araújo, quando cheguei aqui, que a internet aproxima a gente até certo ponto, né? E ela cria esses espaços que, a partir da sua predisposição, a sua disposição, ele vai realmente travar amizades que vão certamente seguir em frente. Então, eu queria agradecer aqui. Eu tenho certeza que isso aqui vai continuar muito além do que é esse momento aqui. Claro. Para me conhecer, eu tenho... Todas as minhas redes sociais são públicas. Então, acho que o canal mais fácil talvez seja o Instagram, João Paulo Vieira. Escreveu lá João Paulo Vieira ou Contos em Realidade Aumentada, fica fácil de achar nas redes sociais. Eu vou estar compartilhando aqui depois um pouco desse conteúdo aqui também, a partir do que o Araújo disponibilizar, do que eu Pense Comigo disponibilizar. Então, para quem quiser seguir, será um prazer. Vai conhecer não apenas o escritor, mas a pessoa, a família do João Paulo Vieira, que sou eu aqui. E você, Lucas? Bom, queria agradecer a todos, agradecer a toda a equipe, ao Leandro, ao Pudim, agradecer ao João pela presença. Aqui mais um episódio do Pense Comigo. Lembrando para você, assim que acabar esse programa, continue conectado no YouTube do Estúdio 48, que depois vai ter outros programas do Estúdio 48, entrevista com o Leandro Amaral e com o Savoy. E mais à tarde tem o Dirigidor Legal, trazendo convidados, os trabalhadores do transporte. E para você que não me segue nas redes sociais, segue lá, Lucas com 2S Lorde, no TikTok e no Instagram. No TikTok eu falo de Corinthians, né? Para você ver como tá difícil hoje, mas é a ideia que eu tive de falar de Corinthians, né? A gente fala, tem que falar, tem que falar, mas tá difícil. Vale a pena falar. Convidar você também para seguir as redes do João, seguir as redes do Pense Comigo podcast, do Estúdio 48, seguir as redes do escritor _ Carlos Araújo no Instagram. É isso aí, muito obrigado e até o próximo programa do Pense Comigo. Valeu, pessoal, obrigado. Lembrando que esse programa também ficará gravado no meu canal, @escritoraraújo, e no coletivo de blogs terceiramargem.org. Para minha despedida também, eu quero lembrar que nós vamos trocar os livros aqui. Isso eu faço no ar e depois a gente passa os autógrafos. Eu deixo o meu livro, Um Brinde ao Nada, com o João Paulo Vieira, e ele deixa o livro dele, Contos em Realidade Aumentada, comigo. Tá bom? Que a literatura tem que circular. Claro, claro. E lembrar que escritores também são leitores, principalmente. Primeiro vem o leitor e depois a vontade de escrever. Sim, habitualmente é assim. Na verdade, comigo foi diferente, o inverso. Mas essa é uma outra história que eu já contei, outro dia eu conto de novo. Tá bom? Sempre vale contar. Muito obrigado pela generosidade da sua audiência. Até a próxima edição deste Pense Comigo. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado também.